Olá, muito bem-vindos ao Visdial Brasil. Eu sou a Daniele e hoje eu vou mostrar para vocês a parte gerencial do sistema, que é o painel administrativo, que foi customizado e integrado juntamente ao Visdial. Então vamos lá. Posso logar no sistema. Eu consigo visualizar aqui algumas, essas partes gerenciais. E a primeira opção que eu tenho é o dashboard gerencial, para que eu possa identificar referente às vendas que eu fiz naquele dia, naquele mês, o painel administrativo com algumas visualizações de gráficos referente a cada produto que nós vendemos. Então vamos lá. Como eu trabalho com vendas, assim como eu mostrei na tela do agente, o agente tem algumas configurações que fazem naquele sistema para que possamos visualizar na tela gerencial. Nesse caso, eu consigo identificar pela data, seleciono a data, o valor que foi feito naquele dia, o ticket médio da venda, a quantidade de vendas feitas, a quantidade de seguro e a quantidade de ligações que eu recebi naquele dia, que a equipe recebeu naquele dia. Temos os gráficos referentes a essas vendas, referente a cada produto que nós vendemos, ticket médio, a quantidade de vendas feitas, a quantidade de vendas pagas, pendentes e canceladas naquele dia. Consigo visualizar também as metas diárias, assim como já consegui visualizar aqui em cima, mas de uma forma bem detalhada, de acordo com a meta que eu tenho naquele dia, quanto que eu fiz naquele dia e a porcentagem correspondente das vendas daquele momento. Sobre outros seguros, outras vendas que nós fazemos, no caso aqui, são vendas de seguros. Eu consigo visualizar. Puxo pela data, qualquer outro dia. Seleciono. E visualizo todas as vendas daquele dia, se foram pagas ou não, quantidade de metas, quantidade de outro produto que nós vendemos. Outra visualização que eu tenho também é venda por cada vendedor. A quantidade de vendas, o valor que ele fez, a quantidade de algum outro produto e os detalhes da venda que já estão sendo desenvolvidos nessa parte de gerencial aqui. Outra opção é origem de chamada ou canais de vendas, o qual eu posso identificar a quantidade de vendas feita por cada canal de atendimento. No caso, eu tenho canais de SMS, ligações receptivas, ligações manuais e discador automático, e a quantidade de vendas feitas pelo WhatsApp, por exemplo. Também identifico os estados que mais vendemos naquele momento, naquele dia, o próprio agente que insere esses estados na tela do agente. Se você tiver visualizado no vídeo anterior, você consegue identificar se o agente inseriu a informação correta ou não. Tá? Então, o próprio agente, de acordo com o telefone do cliente, ele pode inserir qual que é o estado que o cliente está falando, e também tem uma configuração no sistema que pode ser customizada também, de identificar qual que é o estado que o cliente está falando pelo DDD que ele ligou. Então, tem essa funcionalidade. Hoje é o próprio agente que identifica e seleciona essa opção do sistema, ok? Então, essa é a parte do dashboard gerencial. Vamos passar agora para o dashboard de vendedores. No dashboard de vendedores, são informações mais básicas referente ao atendimento daquele dia, para que fique em um painel administrativo, um painel para que os próprios vendedores visualizem as vendas deles. Então, são as mesmas informações que constam no dashboard anterior, mais resumidas para que o agente verifique. Então, eu consigo verificar aqui, o customizado também com a fotinha do agente, o valor que ela fez naquele dia, a quantidade de vendas, quantidade de algum outro produto e o ticket médio da venda. E a porcentagem de vendas que ela fez naquele momento.
de cada vendedor, consigo visualizar essa informação. É bem simples, bem básico essas informações do dashboard de vendedores. Outra parte também e funcionalidade do sistema, que é essa logo aqui abaixo de dashboards, que são mailings, o qual ainda estão sendo customizados, elaborados da forma que a gente precisa. Um exemplo, não tenho aqui o exemplo para mostrar para vocês, mas eu vou exemplificar um pouco aqui. Essa parte de mailing, eu consigo puxar exatamente a base de clientes que eu quero trabalhar naquele dia. Então, nós conseguimos extrair, de acordo com o mailing que você tiver disponível, de acordo com o mailing que eu tenho disponível, o valor que eu quero trabalhar com aqueles clientes daquele dia, a faixa de valores, os estados que eu quero trabalhar, quais são os tipos de produtos que eu posso trabalhar, tá? Então, só uma das funcionalidades também que podem ser desenvolvidas de acordo com a sua necessidade. Uma parte que eu acho fantástica, que ajuda demais, é a parte de gravações. Como eu falei anteriormente, se você tiver visto o vídeo anterior, você vai conseguir identificar que o próprio agente consegue gravar as ligações, que são as gravações sob demanda, porque eu tenho um script específico para o produto que eu trabalho hoje. Sendo assim, eu tenho que encaminhar, trabalho com serviços bancários, eu tenho que encaminhar esse script que o agente faz para o FTP do banco, para que assim eles ouçam a gravação, identifiquem aquela venda e possam liberá-la. Sendo assim, eu preciso de um pós-venda que faça toda a parte de ouvir, de escuta de ligações para identificar se aquela gravação está correta ou não. Sendo assim, eu venho aqui nesse sistema, após o agente terminar a gravação, ele vai inserir na parte de tabulação exatamente as informações que eu quero que apareçam para o banco, que são o CPF, o número da adesão da venda, o telefone do cliente, aparece também o nome do agente, a data, o horário e o valor da venda que o cliente fez para aquele, que o vendedor liberou para aquele cliente. Sendo assim, eu venho nessa parte de gravação, claro para você o que escuto toda a gravação daquela ligação, identifico se ela está correta ou não, e vão ter 3 abas para mim, que é de enviar, de reenviar ou se a ligação estiver errada. Sendo assim, essa gravação, esse script, teria uma renomeação que eu tenho que encaminhar para o banco, que seria feito manualmente. É feito o download dessa gravação, identificado se essa gravação está correta ou não, fazemos o download, renomeamos do formato que o banco exige que seja renomeado e encaminhávamos com uma pasta zipada para o FTP do banco. Com essa funcionalidade, eu não preciso fazer isso. Então, o próprio agente, após finalizar a ligação, tabulou como venda, vem para esse sistema para mim e, após eu clicar em enviar a gravação, já vai de uma forma automática para o FTP do banco. Então, isso facilita demais o pós-venda da operação, para que não exija tanto esforço assim de fazer manualmente algo que a gente consegue fazer automático. Então, essa que é a visão do sistema, podemos dizer assim. Tudo que hoje é manual para você, a gente consegue automatizar. Então, facilita muito uma operação de call center, um contact center, de todas as partes, desde o agente que vai atender a ligação para você, até mesmo o setor de pós-venda, o back-office, que faz essa parte de validação da venda, tá? E por último, nós temos a parte de configurações de metas, o qual vão aparecer na parte de dashboards, as metas diárias, mensais. Aqui, ó, posso selecionar aqui a meta diária, né? Quantidade de seguros de outro produto que eu vendo. São 16, por exemplo. E o valor da venda que eu tenho que fazer por dia é esse aqui, 30.642. Clico em salvar. E também meta mensal, que já vai atualizar de acordo com a meta diária que você selecionou.
Então, gente, é basicamente isso. É um sistema simples de utilizar, mas ele é customizado da forma que você precisa. Tá? Então, são informações mais básicas mesmo que eu tenho aqui no sistema hoje para te mostrar, porém é desenvolvido de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade hoje. Então, eu espero que eu tenha te ajudado a verificar como funciona o sistema. Qualquer dúvida, nos acionem na página do Visdae Brasil. No mais, eu agradeço por você ter assistido até aqui